do câncer infanto-juvenil falando de duas datas de conscientização. O Setembro Dourado, que é o mês destinado à conscientização da importância do diagnóstico precoce no câncer infanto-juvenil. E a gente tem o Dia Nacional do Câncer Infantil, que é o 23 de novembro, que ele serve para estimular algumas ações aí, junto à sociedade civil, a políticas de saúde voltada à criança com câncer, a apoio aos familiares, a conscientização dos avanços técnicos voltado para a educação e prevenção do câncer infanto-juvenil. Os tipos mais comuns de câncer na infância são as leucemias agudas, em torno de 33%, os tumores do sistema nervoso central, 16%, e os linfomas, 14%. O câncer infantil, ele é raro, do total de diagnóstico de câncer, ele é em torno de 3% dos diagnósticos, mas ele já é a primeira causa de óbito em crianças de 0 a 19 anos. A gente pode dividir os tipos de câncer infantil nos cânceres hematológicos, que são as leucemias e linfomas, e os tumores sólidos, que são o tumor ocular, o retinoblastoma, tumor do sistema nervoso central, os tumores abdominais, sendo os mais comuns o neuroblastoma, o tumor de Wilms, que é o tumor mais comum renal em criança, e o hepatoblastoma, que é um tumor de fígado. Os tumores de célula germinativa e os tumores ósseos, que são sarcoma de Ewing e osteosarcoma. O câncer infantil, ele é embrionário, tá? Então, assim, quando você vai ter divisão de células para elas formarem sistemas e órgãos, você tem, nessa divisão, você pode ter mutação. Essas células mutadas, elas não conseguem chegar aos órgãos e sistemas, então elas acabam ficando nessa fase imatura aí, na fase embrionária, que é uma fase em que essas células se dividem de forma muito rápida e desordenada. Então, o que a gente pode dizer? Que o câncer infantil é de crescimento rápido. Então, ele cresce muito rapidamente, por isso a gente tem que, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Mas ele tem um ponto positivo, como ele cresce muito rapidamente, a quimioterapia atua em célula de crescimento rápido, tem uma boa atuação, eles respondem bem à quimioterapia. Os sinais e sintomas, eles podem se confundir com sinal e sintoma de qualquer doença na infância. Isso pode atrasar e confundir diagnóstico. Vocês vão ver que muitas doenças que são comuns na infância têm os mesmos sinais e sintomas, que são febre, palidez, mancha roxa, dor de cabeça, caroço no pescoço, que são as ínguas aí, né, os gânglios, nas axilas, aumento do abdômen, fraqueza, dor óssea, inchaço nos ossos, sem que tenha relação com trauma, mancha roxa e edema nas pálpebras, estrabismo que acontece de uma forma a criança não é estrábica e de repente ela passa a ser estrábica, acuidade visual diminuída, tosse persistente, sudorese noturna, todos esses sinais e sintomas, eles podem estar em doenças hematológicas ou doenças ou nos tumores, né? Mas ela pode fazer parte das doenças comuns na infância. O que a gente tem que ter alerta? Você tem que pôr isso num contexto, idade, sexo, tempo de duração desses sinais e sintomas, gravidade, intensidade. Tem que sempre levar muito em conta o que os pais falam, os cuidadores falam para a gente, prestar bastante atenção e aceitar isso, ter sempre o cuidado dessa criança tem que ser acompanhada de perto, por isso a importância do pediatra em acompanhamento da criança. Então você precisa de reavaliar essa criança muito frequentemente para ver se isso está passando do tempo, se é uma coisa que você precisa ficar um pouco mais alerta, trocar experiência com outros especialistas e assim que você sentir que está com dificuldade, ele tem que ser encaminhado para um centro de diagnóstico, para onde vai ter exames, onde vai ter um oncologista pediátrico para poder fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico tem que ser
rápido para minimizar os efeitos aí. Então, conscientizar as pessoas que lidam com crianças, que estão toda hora aí, médicos, pediatras, professores, sociedade de uma forma geral, tem que estar alerta para isso. O que eu costumo falar sempre é que a hipótese diagnóstica, embora seja rara, do câncer na infância, ela tem que estar entre as suas hipóteses diagnósticas, porque só vai fazer o diagnóstico quem pensar na possibilidade. O tratamento, as bases do tratamento é cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Hoje em dia a gente já está avançando aí na imunoterapia, nas drogas-alvos, no transplante de medula, que serve para algumas leucemias e linfomas em algumas situações especiais, e em alguns tumores sólidos também. Essas são as bases. O tratamento ele vai depender, ele ser mais agressivo ou menos agressivo, de quanto antes você comece a tratar. As chances de cura, hoje em dia, elas beiram aí nos países mais avançados, que têm como fazer um diagnóstico mais rápido nos grandes centros, chegam a 80% dos casos. Ao passo que existem países ainda em que esse índice não passa de 20%, por dificuldade a chegar ao lugar do diagnóstico, por falta de lugares especializados, por falta de especialistas, você perde aí uma grande chance, né? Você vê a diferença de 20% para 80%. O que faz a diferença? Você fazer o diagnóstico precocemente. Então, o diagnóstico precoce, como eu disse, é a nossa grande luta no câncer infanto-juvenil.